Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 40. Nós vamos trabalhar os versos de 12 a 31. Isaías 40, versos de 12 a 31. Esse texto é um texto bastante rico. Para a igreja como um todo. Aliás, o livro de Isaías é um livro riquíssimo. A igreja teria muito proveito em ler o livro de Isaías, em fazer meditações no Isaías, em fazer cultos familiares usando o texto de Isaías. O livro de Isaías, irmãos, é comparado como sendo uma mensagem messiânica veterotestamentária. É um texto que fala do Messias no Antigo Testamento. Na verdade, o texto de Isaías, a produção do livro de Isaías, a profecia de Isaías, é uma profecia que resume todo o conteúdo da Bíblia. São 39 capítulos mencionando o juízo de Deus, a ira de Deus. E são 27 capítulos falando da graça, da obra redentora de Deus. É como se ele fosse um resumo de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus, de todo o ensino da Escritura. Também Isaías é tido como sendo um livro que fala da salvação do Senhor, da salvação providenciada por Yahvé. É claro que o nome Isaías significa Yahvé salva, Yahvé é aquele que salva, Deus é aquele que salva. Quem salva os pecadores é Deus. E a mensagem de Isaías era uma mensagem relentiva, uma mensagem voltada para a obra da redenção, para a obra da graça do Senhor. Isaías 40 é um texto muito rico para nós, porque ele fala da questão do consolo de Deus sobre o seu povo. No verso 1 ele diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo de sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Aqui a palavra de perdão, a palavra de consolo, a palavra de ação perdoadora do Senhor, esse capítulo ele abre com esta promessa, com esta nota importante. Aqui de fato o capítulo como um todo é um capítulo riquíssimo para nós, mas nós vamos trabalhar apenas os versos de 12 a 31. Desses versos nós vamos trabalhar sobre o tema da nossa exposição. O tema é o Deus incomparável, o Deus que não se compara, o Deus que nós servimos e que ele não é incomparável, ele é incomparável, você não consegue comparar a Deus com nada, com ninguém. Vamos trabalhar, por exemplo, 3 ideias fundamentais no texto. No que Deus é incomparável: primeiro, no seu poder, versos de 12 a 17. Segundo, no que Deus é incomparável, no seu ser e na relação que ele tem conosco, versos 18 a 24. E também no que ele é incomparável, no seu cuidado e providência sobre nós, versos de 25 a 31. Então nós vamos trabalhar exatamente esse texto a partir dessa perspectiva. Aqui a profecia de Isaías, ela trabalha de maneira muito interessante. O que segue aqui exatamente, este oráculo é um oráculo da salvação, pois ele é introduzido pelos versículos de 1 a 8, quando começa o oráculo da salvação. Deus diz que vai consolar o seu povo, Deus diz que vai trazer redenção ao seu povo, e começa com um clamor àqueles que levam as boas novas, ou seja, levam o evangelho. É isso que diz o texto. Quando ele diz assim, no verso 2, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, no ermo a vereda do nosso Deus. Todo o vale está aterrado, e todos os montes outeiros, os lugares, a glória do Senhor tem se manifestado a toda a carne, e verá isto, pois a boca do Senhor o disse. E aí é interessante porque ele começa a falar desta promessa redentiva de consolar o povo, de redimir o povo, de trazer exatamente isto. Então essas boas novas, as boas novas do Evangelho, é exatamente evocada no verso 9. Tu, ó Sião, que anuncia as boas novas,
sobe no monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, diz a cidade de Judá, eis aí está o vosso Deus. Aqui a temática é exatamente o Evangelho, a palavra do Evangelho, a palavra das boas novas, é a palavra da salvação, é a palavra da redenção, é a palavra do resgate, é a palavra da restauração. Às vezes o que as pessoas precisam é apenas de uma palavra de perdão. O que segue exatamente nos versos 10 e 11 desse texto é muito semelhante exatamente a uma abertura da relação de uma sinfonia. Aqui a questão que nós vemos aqui, irmãos, é que os temas serão desenvolvidos em 3 estrofes, como nós mencionamos. Essas 3 estrofes vão falar sobre o poder de Deus sobre o seu povo, a relação de Deus com o seu povo e a providência de Deus para com o seu povo. Essas ideias estão exatamente abordadas em todo o texto. Mas a grande questão é: quem vai se comparar com Deus? Quem se comparará com o Senhor? E a primeira candidata a se comparar com o Senhor é como é que Deus é incomparável. Primeiro, Deus é incomparável no seu poder sobre nós. Versos de 12 até o verso 17. Olha o que diz o texto a nós. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu na taça a parte de um efa e pó da terra e pesou nos montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem lhe ensinou? Ou com quem tomou ele conselho para que desse a compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Quem lhe ensinou a sabedoria? Quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai debaixo de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta, e diz o texto: nem todo o Líbano basta para queimar, nem os animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Aqui, irmãos, a primeira comparação que ele faz é a comparação com a natureza no verso 12. Ele olha para a natureza, ele olha para os efeitos da natureza, ele olha para a situação da natureza. Então, a primeira candidata a tentar se comparar com Deus é a natureza. São feitas 5 perguntas aqui, tentando abranger de maneira interessante todo o campo possível de desafio para Deus. Ela pergunta: quem na concha de sua mão mediu as águas? Ou quem tomou a medida dos céus a palmos? A criação como um todo não é maior que Deus. Quem foi que pegou a criação na mão? Quem foi que gerou o mundo? Quem foi que trouxe o mundo à existência? Aqui de fato interessante, o profeta ele lembra a igreja de seu tempo sobre a majestade de Deus. A primeira atitude para que eu não peque contra Deus, para que eu não venha a transgredir a lei de Deus, é olhar para a criação e ver que toda a criação fala de Deus, e ela é grande, ela é grandiosa, mas ela não se compara a Deus, ela não é maior do que Deus. Deus, ele é Deus incomparável exclusivamente no seu poder. Ele criou tudo que você vê, ele criou tudo que você percebe, ele criou tudo que você enxerga e vive e se alimenta. Mas também Deus, ele é maior do que nós, em comparação com a sabedoria dos indivíduos. Versos 13 e 14. Versos 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi que guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse a compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E quem lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? A segunda comparação agora que ele apresenta de maneira interessante agora, ele diz: Deus é poderoso, ele é incomparável primeiro no seu poder sobre nós. Primeiro, ele mostra que a nossa compreensão sobre a natureza é finita, é limitada, ela não consegue explicar o mundo, o conhecimento que você tem não consegue explicar a existência das coisas. Mas de igual modo, ele pergunta: você por acaso destruiu a Deus em alguma coisa? O seu conhecimento, a sua sabedoria, o seu entendimento é finito, é limitado. Você não tem que se arrogar que você é alguém mais inteligente, alguém mais sabedor das coisas. Você é alguém que conhece alguma coisa importante. Nós conhecemos muita coisa, mas não conhecemos tudo.
Então aqui de fato Isaías lembra ao povo pactual, ao povo da aliança, que a razão deles temerem a Deus, deles buscarem um consolo em Deus, é entender que eles nada sabem. Nós não podemos ter a petulância de ensinar a Deus como Deus deve agir. Quem é você para dizer como Deus deve agir na sua vida? Quem é você para dizer como Deus deve ditar as regras da sua vida? Quem é você para dizer assim: Deus, eu quero que minha vida seja assim, seja assado, seja desse jeito, a minha vida seja conduzida. O Senhor não está fazendo as coisas direito na minha vida. E a pergunta de Isaías é: olha, quem é você para ensinar a ele? Quem é você para dizer como ele deve conduzir o curso da sua vida? Quem é você para dizer que Deus não é sábio na escolha que ele fez, na escolha que ele faz, nas decisões que ele toma? Quem sou eu para questionar a sabedoria de Deus? Às vezes eu fico pensando assim: será por que eu nasci em tal família? Por que eu estou passando por tal provação? Senhor, eu não mereço isso. Eu não mereço ter nascido em tal família, eu não mereço estar passando por tal provação, eu não mereço sofrer como eu estou sofrendo. E a pergunta que você está levantando por trás é dizendo assim: Senhor, o Senhor não é sábio em me dar essa cruz para eu carregar. O Senhor não é sábio na maneira como o Senhor está lidando comigo, com o meu problema, com minha dificuldade, com as minhas lutas, com as minhas batalhas. Você está dizendo que Deus não é sábio em lhe dar a vida que você tem. Você está dizendo que Deus, Ele não conhece nada sobre a sua vida. E aqui Isaías vem e contrasta isso. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi que ensinou a ele? Quem foi que lhe deu conselho? Com quem foi que ele... Por acaso Deus perguntou para você na sua opinião? Deus perguntou, Deus consultou você? Deus é obrigado a consultar você naquilo que Ele quer fazer na sua vida? Não, e Ele não vai consultar, porque Ele é maior que o seu entendimento. Deus é maior que sua sabedoria, Deus é maior que o seu conhecimento, Deus é maior que a sua maneira de entender o mundo. Deus é Deus. Como é que Deus é incomparável, irmãos? Ele é incomparável também em sua comparação com o poder das nações. Veja os versos 15 a 17 dessa passagem bíblica. Ele diz: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que um nada, como um vácuo. Veja, a visão que Isaías tem agora de Deus é uma visão de um Deus soberano. As nações se acham pontetosas, as nações se acham poderosas, as nações se acham absolutas, grandiosas. E aí vem agora Isaías diz assim: as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde. Todas as nações do mundo é como um pingo que cai num balde. E aí é interessante. E como um grão de pó na balança, um grão de pó. Já imaginou? Um grão de pó na balança. São todas as nações. As ilhas são como pó fino que se levanta. E aí ele agora usa a linguagem do sacrifício, a linguagem do culto, a linguagem da adoração no verso 16. Nem todo o Líbano, irmãos, era uma região com grande floresta. Imaginemos uma espécie de Amazônia ali, cheio de animais. E aí ele diz que nem os animais ali do Líbano, todos juntos, não conseguiam formar um holocausto agradável a Deus. Aqui também é a visão de Isaías tem da soberania de Deus, da soberana vontade de Deus, do soberano poder do Senhor, no que Deus é incomparável no seu poder sobre nós. Ele controla o nosso país,
Ele controla o nosso governo, Ele controla a nossa nação, e a nossa nação diante dele é nada. E se nós somos alguma coisa, é por causa da misericórdia dele, é por causa da bondade dele, é por causa da ação dele sobre nós. Isso nos leva para a segunda proposição que esse texto nos lembra. Como podemos ver que Deus é incomparável? Nós já vimos que podemos ver que Deus é incomparável no poder que Ele tem e que Ele exerce sobre nós. Mas em segundo lugar, no seu ser e na sua relação que Ele tem conosco. Versos 18 a 24. Mas como é isso? Primeiro, na sua comparação aos ídolos inertes. Versos 18 a 20. Olha o que ele diz. Com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com Ele? Isaías começa agora a perguntar assim, olha, com quem você vai comparar o Altíssimo? Qual é a coisa semelhante que você vai confrontar Ele? Aí ele pega a figura do artífice e funde a imagem. E o ourives, a cobre de ouro e cadeias de prata são forjadas para ela. Aqui Isaías olha agora e diz assim, por que vocês querem viver uma vida de idolatria? Deus, Ele é soberano sobre nós. O seu ser e a sua relação conosco primeiro, é uma relação que não é relação de ídolo. O ídolo é trabalhado, é burilado, é mexido, é maquiado, é feito tudo pela mão humana. Ele é inerte, ele nada faz, ele nada pode fazer. No verso 19, no verso 20 ele diz, o sacerdote idólatra escolhe a madeira que não se corrompe, e busca um artífice e perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Aqui ele olha agora para o sacerdote, para aquele que conduz o povo à adoração, para aquele que conduz o povo ao culto, à celebração pactual, e diz assim, este indivíduo está me comparando com os ídolos. Ele está dizendo que ele pode me manipular, que ele pode me controlar, que ele pode ter o poder sobre mim, mas ele não tem o poder, porque vocês vão me comparar com essas coisas perecíveis, essas coisas que não funcionam. Quando ele olha no verso 18, ele pergunta logo, com quem vocês estão comparando a Deus? Qual é a comparação que você faz? Quem é Deus para você? Deus é o ídolo que você criou na sua imaginação? Deus é um ser que você criou no seu coração? Deus é aquele ídolo que você adora? Liberte-se da idolatria, liberte-se do ídolo que você criou. Aqui de maneira inequívoca agora, o autor bíblico usa da sabedoria que Deus lhe deu e diz assim, olha, aquele cara vai fundir lá a prata, ele vai fundir lá o bronze, ele vai criar uma imagem, ele vai pegar o sacerdote agora, como você não tem dinheiro para fazer a imagem fundida, então você recorre às coisas simples, a madeira, e aí na madeira você esculpe uma imagem nela, a madeira que não se corrompe, essa figura aqui, a madeira virgem, a madeira que não foi usada para nada. Ele procura uma madeira boa, virgem, que não foi usada para nada, e essa madeira ele entrega àquele talhador de madeira, e o talhador de madeira cria uma imagem de madeira, bonita, bela, mas isso partiu de quem? Do sacerdote, daquele que oficiava no culto, naquele que deveria conhecer e ensinar a lei de Deus, conduzindo a igreja veterotestamentária a uma falsa adoração, a um falso culto, a corrupção da adoração. Agora veja que coisa interessante. Aqui é apresentado o esforço da liderança em manter um culto falso, uma falsa adoração. E Deus, ele se coloca acima dos ídolos. Por que nesta igreja aqui não tem nenhuma imagem? Porque nós entendemos que a imagem representa o divino, manipula o divino. E aqui o autor bíblico, ele coloca lá, a imagem quer concorrer com Deus.
A imagem quer competir com Deus. Não importa se você tem uma imagem aqui na parede, mas a imagem que você cria de Deus na sua mente está concorrendo com Ele. Vá à Escritura, leia a Escritura, veja a Bíblia, e a Bíblia vai te dar um retrato verdadeiro de Deus, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, do Deus Triuno. Mas a segunda questão, na revelação do seu ser e na sua relação para nós, Deus ele se revela soberano também na comparação com os poderes existentes. Versos 21 a 24 da nossa passagem. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentestes para o fundamento da terra? É Ele que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como uma cortina e desenrola como uma tenda para neles habitar. É Ele quem reduz em nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram aplanados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, e já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Olha que coisa interessante. Aqui Isaías agora compara Deus, o próximo concorrente de Deus são os poderosos, os reis, os governadores, os políticos. E o texto deixa claro que Deus, de maneira muito clara, muito presente, Deus ele vai, como soberano que é, verso 21, ele diz: acaso vocês não sabem, porventura vocês não ouvem? Não vos foi anunciado desde o princípio? E não atentastes para os fundamentos da terra? Ou seja, ele diz assim: vocês lembram disso? Eu criei tudo. Eu criei todas as coisas que vocês veem e vocês não atentaram ainda para isso. Aí ele diz mais: é Ele, quem Deus, que está assentado sobre a redondeza da terra. Aqui, novamente, Isaías coloca Deus no seu trono, no seu governo, cujos moradores, ele olha como se fossem uma espécie de gafanhotos. É Ele quem estende os céus como se fosse uma cortina e se desenrola para a tenda para neles habitar. Ou seja, foi Deus que fez os céus, e Deus faz como se fosse uma espécie de cortina para cobrir, para que eu more debaixo desses céus. Foi Ele que assim o fez. É Ele que reduz em nada os príncipes e coloca em nulidade os juízes. Juízes aqui eram os governadores temporais que executavam juízes. Príncipes eram os governadores permanentes que tinham governo de realeza, de governo tudo mais, e se achavam alguma coisa. Então o autor bíblico faz com que nos lembremos de que Deus é quem faz com que os príncipes deixem de existir. Os tronos, os reinos, os governos, é Deus quem tira, é Deus quem remove. E a maneira como Ele faz isso é a brevidade da vida. Ele usa o exemplo da brevidade da vida. Ele diz: mas mal foram plantados. Quem foram plantados? Os príncipes, os reis, os juízes. Mal foram semeados, mal nasceram. Mal se arraigou na terra o seu tronco, mal criou raízes. Não há tanto descendente assim. E já se secam quando um sopro passa por eles. Quando a doença bate, já definham. Não são nada. Acham que são tudo, acham que tem poder, tem soberania, tem governo. Mas a doença bateu na porta, a erva seca. Lembram lá de Tiago, capítulo 1, quando é mencionado esse texto? Aqui é interessante que ele diz que é como um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Aqui Isaías, de maneira muito clara, muito nítida, nos ensina a brevidade dos poderosos.
Não importa se eles são grandes, se eles são gigantescos, se eles têm poder, se eles têm autoridade. É Deus agindo e punindo e disciplinando-os. Eles nada são. Aqui nós vemos que Deus é soberano na sua relação conosco. Quando Ele diz que os ídolos inertes nada podem fazer, e quando eles dizem que os poderosos nada são, Ele se relaciona com a sua criação. Ele cuida do seu coração para que o seu coração não seja idólatra. Ele cuida da sua vida para que sua vida não seja marcada pela idolatria. Ele cuida da sua vida para que os poderosos não te esmaguem, mas que tu confies apenas no Senhor. Em terceiro e último lugar, no que eu posso comparar ao Senhor? Nos cuidados e na providência dEle. Nos cuidados providenciais, pastorais de Deus pelo seu povo. No cuidado providencial dEle, eu vou ver a comparação desse cuidado agora, versos de 25 a 30. Nos versos de 25 a 30 de Isaías 40, nos fala exatamente disso. Agora veja, como assim? Em comparações com as coisas finitas. Versos 25 e 26. A quem, pois, Deus pergunta, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai o alto, os olhos de vede. Quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todos bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Aqui, de maneira muito interessante, Isaías lembra-nos de que Deus, Ele cuida das coisas que são finitas. Das coisas miúdas. Mas o que dizer da condição de Deus como pessoa? Esses versículos, irmãos, aceito o desafio de oferecer outras comparações com o nosso Deus. Quem podemos propor que possa competir com a sua pessoa? Certamente os ídolos não podem, nós já vimos isso. Esta era uma possibilidade, ainda que no momento os leitores contemporâneos fazem objeções à mensagem de Isaías. Vamos saltar este ponto, pois nós não temos ícones em nossos quintais, nós não temos mais estas coisas, a idolatria não é a nossa praia, nós não temos mais elemento idolátrico em nossa vida. Aqui, na verdade, a idolatria é um problema universal, pois ela é a essência da idolatria, é a própria cobiça. E em qualquer momento que nós coloquemos a nossa força, a nossa expectativa em uma pessoa, em um objeto, em alguma coisa, aí nós somos idólatras. Na verdade, Isaías nos adverte muito com esta acusação, para que aqueles que são pobres, para aqueles que estão mergulhados, aqueles que estão com colar, ouro e prata, Isaías adverte, a madeira que é recolhida, nós vemos isso. E agora o artesão trabalha com ela porque você não tem ouro, você não tem prata para fazer nada, mas agora você é comparado com aquilo que Deus fez. E aí a ironia deve ter sido óbvia, Deus não é uma madeira morta, Deus não é uma prata morta, Deus não é um ídolo morto, Deus é o Senhor soberano de todas as coisas. Mas se a condição de pessoa dos ídolos não é uma conclusão fatal e lógica, agora aqui nesses versos, dos versos 25 a 30, agora Deus coloca o seu cuidado e a sua providência em evidência. A comparação final diz respeito ao cuidado, à provisão pastoral de Deus sobre o seu povo. Aqui nos versos 25 a 31, uma vez mais o amor, o autor e aqueles autores inspirados em Isaías, pergunta assim, com quem vocês vão chamar o semelhante Deus, o santo? Por exemplo, ele diz, vejam as estrelas, vejam elas. Elas não têm o seu próprio nome, é Ele quem as dá, Deus. Todos respondemos, quem foi que criou essas estrelas? Criou todas elas? Ele diz, a Deus, verso 26. Quem foi que anunciou isso desde o princípio? A fim de que possamos saber. Levantai os altos olhos e vede quem criou estas coisas.
Aquele que fez sair o seu exército de estrelas. Quem foi que criou as estrelas? Deus. Agora, Ele traz todas as noites com tal regularidade que os nossos relógios são ajustados pelo padrão do sistema solar. E a pergunta é, mais do que isso, Ele chama a cada estrela pelo seu próprio nome. E isso, irmãos, de maneira muito interessante, Isaías lembra isso para nós. Ele chama cada estrela pelo seu nome. E aqui, irmãos, o que Isaías quer dizer? Isso suscita uma outra pergunta. Há mais estrelas nos céus do que as pessoas no mundo? Uma imensa maioria, há milhões e bilhões e bilhões de estrelas, mais do que 6 bilhões de pessoas no mundo. Assim Deus conhece todos os seus 6 bilhões de estrelas pelo nome de cada um, porque eu penso que Ele não me conhece pelo meu nome. Por que eu não penso que Ele olha para mim? Por que eu não penso que Ele não cuida de mim? Por que eu acho que Ele não está interessado com os meus problemas? Se Ele conhece cada estrela pelo nome, se Ele chama cada estrela pelo nome, por que Ele não se preocuparia com os meus problemas, com as minhas dificuldades? Por que eu não vou dobrar o joelho e orar a Ele, clamar a Ele? Percebe o problema nosso? Aqui, irmãos, Ele não me conhece pelo nome, que fui feito à sua imagem, que fui redimido por sua graça. Uma vez que somente os pais podem dar nome aos seus filhos, Deus é o nosso Pai, Ele é o Criador das estrelas, pois Ele deu um nome a cada uma delas, e Ele deu um nome a cada um de nós. Mas nós ainda objetamos, como pessoas desanimadas, como pessoas feridas, como pessoas deprimidas, como pessoas que não conseguem enxergar a graça de Deus à frente de um palmo. Aí no versículo 27, o que é que acontece? Olha o que é que nós dizemos no versículo 27. Porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Olha o problema do povo. Eles pensam que Deus não os considerou, nem os seus direitos. Deus não olha para mim, pastor. A minha vida é sofrer. A minha vida só é lágrimas. A minha vida só é dor. Deus não olha para mim, pastor. Aqui Isaías lembra-nos que é diferente. Elas também se esqueceram de que Deus, o Eterno, não se cansa de todo o trabalho de conduzir e a fazer funcionar o seu universo. Ninguém pode colocar um regulador na sua compreensão, na sua compaixão, no seu terno cuidado pelas pessoas que sofrem. O nosso Deus, irmãos, é fantasticamente grande, além de qualquer comparação, de qualquer magnitude. Ele é a fonte de toda a força de todos nós, desde a força dos bebês, das criancinhas, até aqueles que têm excelente saúde, que necessitam. Por que então depositamos a nossa esperança, a nossa confiança em outras coisas, irmãos? Por que vocês confiam nas coisas de vocês? Que vocês são cheios de orgulho próprio, de justiça própria? Por que vocês continuam confiando no que vocês fazem e não no que Cristo fez? Por que vocês se julgam e se olham à luz do pecado alheio e não da obra da cruz? Aqueles que depositam toda a sua confiança no Deus que está acima de todos os deuses, de todos os senhores, de todos os poderes, de todos os competidores, são aqueles que irão voar
correr, andar em lugar, de franquejar e de despertar. Aqueles que confiam no Senhor, irmãos, diz o nosso texto, eles vão renovar o quê? As suas forças. Eles não vão mais fraquejar, eles não vão baixar a cabeça, eles não vão mais lamentar, porque eles confiam em Deus. Eles não confiam nas coisas deles, eles confiam no Senhor. Pare de se achar que você pode confiar em você mesmo, nos seus esforços, na sua justiça própria, nos seus bem-feitos. Não, confie apenas em Deus. O nosso Deus, irmãos, Ele é infinitamente grande, além de qualquer comparação, de qualquer outra coisa, ou de qualquer outra pessoa que possamos ter pensado ou imaginado. É a Ele que devemos nos curvar em reverência e dar graças e louvor a Ele no culto, na adoração. Nós confessamos que todos os outros competidores são imitações baratas. Sabe aquele emprego que você tem? Aquele dinheiro que você recebe todo mês na conta? Aquele seu filho, aquela sua filha, aquele seu cônjuge, aquele seu esposo, a sua esposa, sabe, eles não são os seus apoiadores e sustentadores, mas Deus. Ele não pode ser comparado com essas coisas. É Ele a quem devemos nos curvar. Nós confessamos que todos os outros competidores são meramente imitações baratas, as quais jamais deveríamos elevar a um lugar sequer próximo, ao lugar próximo do nosso Senhor. O nosso Deus é um Deus impressionante. O volume dessas palavras de Isaías, irmãos, nos evoca a olhar para o que acontece no restante do texto. Ele diz no versos 28: Não sabes ou não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Ele não é um ídolo, ele não é um homem. Ele é Deus. Faz forte ao cansado. Ele multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Mas por quê? Eles aprenderam a confiar em Deus. No dia que você largar a sua justiça própria, sabe o que é justiça própria? Você achar mais justo que o outro, mais piedoso que o outro, se ver nas lentes do outro e não nas lentes de Cristo, se enxergar como pecador à luz da cruz e não à luz do pecado do meu irmão. É isso que a Bíblia nos ensina. Aí toda a nossa fadiga, todo o nosso cansaço espiritual será cessado. Haverá paz, haverá sossego no coração, haverá apenas a cruz para contemplarmos e agradecermos a Deus por ela. Haverá apenas Jesus. De tudo que nós vimos aqui, haverá apenas Cristo, como aquele que nos sustenta, como aquele que nos ama, como aquele que nos salvou e nos resgatou,
e nos leva para o céu, para a glória dele somente. Que Deus possa de fato aplicar isso em nossos corações, e que isso possa reinar em nossas vidas, para a glória de Deus. Amém.